ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, eu não posso iniciar o estudo de hoje sem antes dar a devida honra e até os devidos créditos para os rabinos do Ministério Ensinando de Sião, o rabino Marcelo Guimarães e o rabino Mateus Guimarães. Devo muito a eles de muita coisa que temos aprendido. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre uma das duas coisas que aconteceram a Israel desde que eles saíram do Egito. Foram duas coisas terríveis que aconteceram depois que saíram do Egito. E hoje nós vamos abordar uma delas. Bem, a primeira delas tinha sido gravíssima. Foi aquela adoração àquele bezerro de ouro, como está descrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 32. No entanto, não menos grave foi a rebelião de Coré e dos seus seguidores, que teve consequências também devastadoras. E você precisa conhecer com o aprofundamento necessário a história da rebeldia de Coré. A rebeldia de Coré está nas Escrituras como um bom exemplo, é isso mesmo, um bom exemplo do que não deve ser seguido. A história terrível da rebelião de Coré tem como antecedente um outro episódio de grande importância na história de Israel. Nós estamos falando daquele terrível relatório que aqueles 12 espias trouxeram a Moisés e a todo o povo sobre a terra que eles tinham ido conhecer, a terra de Canaã. O relatório daqueles 12 espias, com exceção de Josué e Calebe, trouxe uma consternação geral sobre todo o povo, de tal maneira que houve um choro incontrolável que tomou conta de todo mundo. A reclamação foi tão grande que eles se esqueceram do que Deus tinha feito por eles desde que eles saíram do Egito. Por exemplo, se esqueceram do que Deus tinha feito aos egípcios para que eles fossem libertos daquela escravidão em que viviam. Se esqueceram do grande milagre da travessia do Mar Vermelho e mais ainda da grande manifestação de Deus no Monte Sinai. Outra coisa, se esqueceram da nuvem que os protegia de dia e de noite e se esqueceram até do maná, o pão do céu que sustentava todos, todo dia. Esse tipo de postura diante de situações em que somos provados me faz lembrar um texto que me inspira bastante, especialmente quando estou passando também por algum momento de provação. E eu quero deixar para você, tomara que sirva para você esse texto também. Ele diz o seguinte: nada tenho que recear quanto ao futuro, a menos que me esqueça do que o Eterno, bendito seja Ele, fez por mim no passado. Vejam só, a grande murmuração dos filhos de Israel está descrito no livro de Números, no capítulo 14. Eu quero ler para vocês dos versos 1 até o 4. Podemos dizer assim, o contexto do que nós vamos estudar logo a seguir. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel
murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Josué e Calebe fizeram o possível para que toda a congregação mudasse de pensamento. Mas vejam só no verso 10 o que aconteceu. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. E não fosse a intervenção de Deus, e Josué e Calebe tinham mesmo sido apedrejados. Um outro resultado daquela consternação e queixa geral do povo foi que daqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, à exceção de Josué e Calebe, nenhum sequer chegou à terra prometida, morreram todos no deserto. Não era isso mesmo que eles queriam? Na sua murmuração, além do mais, tiveram que vaguear pelo deserto 40 anos. Bem, mas vamos ao texto que é o motivo do nosso estudo, para depois estudarmos as implicações e consequências do que aconteceu. Números no capítulo 16, do verso 1 até o verso 4, diz o seguinte: Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a Oã e a Om, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor, disse Coré. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. É como se Moisés não estivesse acreditando no que estava ouvindo e vendo. Por isso sua decepção foi tão grande e ele caiu com o rosto ao chão. Qual tinha sido o motivo daqueles rebeldes? Vejam o que está escrito a partir do verso 9 até o verso 11, do mesmo capítulo 16. Acaso é para vós coisa de somenos importância que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para lhes ministrar? E te fez chegar Coré e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E Arão, o que é ele, para que murmureis contra ele? Na verdade, a inveja, e não apenas isso, tinha sido o motivo da insubordinação de Coré e dos seus seguidores. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Coré não estava satisfeito em ser apenas o sacerdote. Ele queria ser o sumo sacerdote, ele queria o lugar de Arão. Mas as consequências do seu ato foram dramáticas, foram trágicas, foram, na verdade, catastróficas. Nesse mesmo momento, Moisés então pede a Coré e ao seu grupo: amanhã pela manhã,
voltem com os seus incensários, e quando chegarem, ponham fogo neles. Então o Senhor irá mostrar quem é santo perante ele. Moisés ainda pediu que chamassem a Datã e a Abirão para que se juntassem a Coré e seus seguidores, mas eles disseram: não iremos. Olha, gente, como é grave o espírito de rebelião. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. Querem ver? 1 Samuel 15, 23 diz o seguinte: porquanto a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Quem faz feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela contra Deus também se abre à influência dos demônios. Só existem dois lados. Quem não se sujeita a Deus, se sujeita ao diabo, o líder de toda rebelião contra Deus. A Bíblia proíbe a feitiçaria. Tanto a feitiçaria quanto a rebelião contra Deus têm consequências muito graves. Vejam o que eu vou ler para vocês a partir do verso 17. Moisés não disse: tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então eu não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, e abriu a sua boca, e o tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Mas ainda, no dia seguinte, vejam só, as coisas pioraram. Vejam o que está no verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se novamente o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Desta vez Moisés não intercedeu. Vejam os versos 46 e 49. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré, que eram 250. Bem, será que esta trágica história da insubordinação de Coré e seus seguidores termina por aqui? A rebelião de Coré contra Moisés e Arão? Claro que não. Na realidade, a rebelião
de Coré foi, antes de tudo, contra a escolha de Deus com relação a Moisés para ser o seu instrumento para libertar Israel do Egito e levá-los para Canaã, a terra prometida. Mas não vamos ficar na história de Coré para falar de rebelião ou de inveja só. Não vamos ficar. Queremos ir além. Vamos falar de algo que possivelmente, ou até mesmo provavelmente, você ainda não ouviu falar aí do púlpito da sua igreja. Pois é, o espírito de Coré continua presente, sabe onde? Na igreja. É duro dizer isto, mas o espírito de Coré está presente na igreja. Não pensem que o espírito de Coré está no mundo. É isso mesmo que você ouviu, o espírito de Coré está presente na igreja. Coré não estava presente entre seus próprios irmãos em Israel? Da mesma forma, o espírito de Coré está bem presente na igreja. E vou dizer para vocês, faz bastante tempo, há mais de 18 séculos, mais precisamente a partir do 2º século, presente na igreja e não no mundo. E qual é, eu pergunto para vocês, qual é o espírito de Coré? É só lembrar a história dele. Em primeira, em segunda, em terceira, em última instância, Coré, na verdade, se posicionou contra a escolha de Deus com relação a Moisés. Quando ele se colocou contra Moisés, na verdade e em seu íntimo, estava se colocando contra a escolha que Deus tinha feito ao escolher Moisés. Esse é o espírito de Coré. Colocar-se contra as escolhas de Deus. De que maneira nós podemos ver o espírito de Coré ainda hoje na igreja? É simples, bem simples. E a igreja tem as suas explicações. Assim como Coré tinha as dele também. Ao colocar-se como o Israel espiritual, a igreja está conscientemente se posicionando contra as escolhas que Deus fizera quando escolheu Israel como o seu povo eleito. Na verdade, a igreja pratica o quê? Um furto de identidade. Nós somos o Israel que Deus sempre desejou, o Israel espiritual. Vocês, o Israel carnal, bem, vocês crucificaram a Cristo e não significam mais nada com relação a ser o povo de Deus. Eu quero dizer para vocês que um pensamento desse tipo que me vem à lembrança, me entristece sobremaneira, e eu quero ler para vocês alguns textos da Bíblia. Êxodo 4:22. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Será que Deus deserdou seu filho? Então ele mudou, embora a Bíblia diga que ele não muda. Deuteronômio 7, verso 7 e verso 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Segundo Samuel 7, 23 e 24. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Senhor, foste resgatar para ser o teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E para concluir, eu quero ler Jeremias 31, 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia
e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, que faz bramir as ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E eu leio um texto do Novo Testamento da Brit Hadashah, porque eu mesmo desejaria, Romanos 9, versos 3 a 5, diz o apóstolo Paulo, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. De quem será que ele está falando? São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Eu poderia citar aqui o espírito de Coré nos pais da igreja, através do que eles já escreveram, mas eu vou mencionar apenas um. Há dezenas e dezenas, vou citar apenas um. Acompanhe comigo o que afirmou Martinho Lutero em seu livro Os Judeus e Suas Mentiras, um livro que ele escreveu em 1543 e que serviu de inspiração para ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler, que na Segunda Guerra exterminou mais de 6 milhões de judeus. Disse Martinho Lutero, lá em 1543, em primeiro lugar, suas sinagogas devem ser incendiadas e tudo o que não queima deve ser coberto ou com sujeira espalhada de forma que ninguém nunca mais seja capaz de ver uma cinza ou uma pedra dela. E isso deve ser feito para a glória de Deus, disse Martinho Lutero, e do cristianismo, para que Deus possa ver que nós somos cristãos. Em segundo lugar, suas casas devem ser igualmente quebradas e destruídas, para que não cometam lá as mesmas coisas que fazem nas suas sinagogas. Por esta razão, eles devem ser colocados sob o mesmo teto, ou num estábulo, como ciganos, eu diria para vocês, como animais, para que possam perceber que não são mestres em nossa terra, mas são prisioneiros miseráveis. Quero citar apenas mais um texto para mostrar o quanto a igreja despreza Israel, colocando-se como Israel espiritual. Acompanhe comigo o que disse João Calvino, e que me perdoem os calvinistas. A teimosia podre e inflexível dos judeus faz com que os judeus mereçam ser oprimidos infinitamente. Meu Deus, que coisa é essa? Sem medida e sem fim, e que eles morram na própria miséria, sem piedade de ninguém. As consequências da rebelião de Coré e seus seguidores atravessaram os séculos, algo em torno de 3.500 anos, e chega até os cristãos hoje, no nosso tempo, no século 21, mas não precisaria ser assim. Através de Jesus, somos todos descendência de Abraão, nosso pai na fé. E como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3, 26 a 29, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desta maneira, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E eu termino o estudo de hoje como que fazendo uma oração, como que clamando a Deus. Porque, meu Deus, a igreja caiu
e continua caída no mesmo pecado de Coré, e desse pecado não consegue se levantar. O que há na igreja que a torna superior a Israel? Porque ambos, Israel e a igreja, em Jesus são herdeiros segundo a promessa que Deus fizera a Abraão. Ambos são ou deveriam ser um só povo, o povo de Deus. Se há alguma diferença entre Israel e as nações, esta não é com relação à salvação. A diferença de Israel é apenas com o fato de ser o povo eleito de Deus, e isto tem a ver apenas com a sua responsabilidade diante do Senhor e para ser uma luz e uma bênção para as nações, para o mundo. Israel deveria ser o exemplo para as nações e para o mundo. E eu pergunto para vocês, a igreja é? Talvez esta tenha sido uma das mais duras mensagens aqui do nosso canal, Israel e a igreja, mas ela precisava ser dada. E eu digo a vocês, concluindo, que o Senhor, bendito seja Ele, tenha misericórdia, tanto de Israel, como das nações, tanto de mim, como de você. Se por acaso esta mensagem de alguma forma chegou ao seu coração, eu quero convidar você a curtir, compartilhar e também a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você.